Cara, a propaganda é um negócio tão bom que a gente paga para não ver. As grandes plataformas como Spotify, Deezer, YouTube, Netflix e outras, o próprio Instagram, a gente tem cada vez mais buscado alternativa para fugir das propagandas. E aí, quando começou a pandemia, eu lembro que algumas empresas, alguns empresários entraram em contato comigo dizendo o seguinte: Marcos, eu preciso agora ter presença digital no Instagram, preciso ter um site para fazer propaganda. Então a mentalidade da venda ou da compra do espaço para divulgar um produto, ao mesmo tempo contrastando com esse cenário digital que a gente percebe que as pessoas estão usando determinadas plataformas para fugir da propaganda. Por que você paga o Spotify? Para poder passar a quantidade de músicas que quiser e sem ser interrompido por propaganda. Por que você usa Netflix? Para não precisar ficar assistindo um filme nas TVs abertas e ser interrompido por uma propaganda. Por que tem gente que assina o YouTube para poder assistir um vídeo também sem ser interrompido pelo vídeo ou ter que esperar 5 segundos para começar o vídeo? Os empresários não tem que pensar só em migrar para o digital, levando a cultura do físico para divulgar no digital. A linguagem da propaganda no digital, a linguagem da comunicação do empresário, da empresa com o mundo digital, ele é uma linguagem de permissividade, ou seja, eu tenho que te dar permissão. Eu só vou assistir o teu vídeo no YouTube se eu não pular o anúncio. Eu só vou ver um anúncio teu no Spotify se eu não for assinante do Spotify. Então, muitos empresários estão trazendo para o digital um formato que eles usam no físico, só transferindo do físico para o digital. E a linguagem não é essa. Então, quando se fala em propaganda, em marketing no digital, e eu não quero aqui entrar nas estratégias de marketing digital, porque isso é outra conversa, é outra praia, não é necessariamente a minha praia, é o marketing digital, mas as estratégias digitais, aí sim, de gestão digital, aí é onde eu entro, é que deve existir uma mudança de mentalidade. Não é porque funciona no físico que vai funcionar no digital. Não é porque tua empresa se comunica no físico de uma forma que no digital ele vai ter que comunicar da mesma forma. No físico, geralmente, a gente tem o que a gente chama de outbound marketing, ou seja, um marketing de interrupção. É você estar assistindo um programa lá do cara que vai mostrar a casa nova, aí fala só depois dos comerciais. Ou você está parado no semáforo e vem alguém bate na janela do seu carro e te entrega um panfleto. Ou você está escutando uma música da rádio e aparece uma propaganda da rádio. Esse marketing de interrupção, ele funciona ainda para meios de comunicação tradicional. Quando o empresário, o empreendedor, quer divulgar sua marca no mundo digital, ele tem que pensar em se comunicar com conteúdo suficiente para não fazer com que eu pule o vídeo. E é por isso que quando a gente tem no Instagram, nas redes sociais, aparecem links patrocinados para a gente, pode perceber que são links com propaganda, né, com publicidade, que conversa com você. E a pergunta é, então, a propaganda vai morrer? Não, ela vai se renovar. Ela vai se renovar por quê? Porque ela vai identificar qual é o perfil e qual é o comportamento das pessoas que consomem determinado tipo de conteúdos, produtos, serviços, ideias, e aí elas vão conversar com aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Se eu estou no Instagram e curti a foto de uma moto, eu estou dizendo para o algoritmo que eu gosto de moto e o algoritmo vai dizer para quem está gerando tráfego pago ou a mídia digital que essa propaganda não vai ser agressiva comigo. O mundo digital vai fazer a propaganda se comunicar com quem realmente quer ter acesso àquela mídia, àquela publicidade. Aí onde é que mora o perigo? É que as tecnologias estão sendo criadas para isso, as estratégias estão sendo criadas para isso, os canais, redes sociais, plataformas de vídeo, de música, de streaming, estão sendo criados para isso, mas boa parte dos empresários e empreendedores ainda não entenderam que a mentalidade deles tem que acompanhar esse processo, por 2 motivos. Primeiro, porque são novos canais, são novos comportamentos. E segundo, quem consome esses canais, ou seja, os consumidores potenciais dos nossos produtos, já tem um comportamento muito mais à frente do que a gente. Ou seja, é o que eu sempre digo, o nosso consumidor, ele descobre inovação naquele mercado antes da gente que é empresário. Então, um empresário que acha que sabe mais do que o seu consumidor ou que vai entregar alguma coisa esperando que o consumidor tenha uma reação sem conhecê-lo, já começa a cometer um erro. Seja para fazer uma propaganda, colocar um novo produto, abrir um novo negócio. E tudo isso envolve o marketing, tudo isso envolve propaganda, publicidade. E essa inovação quer dizer o quê? Que esse empreendedor ele tem que estar consciente de que o consumidor dele
já tem muito mais informações sobre ele, ao ponto de entender mais sobre o negócio dele do que ele, entender mais sobre a inovação daquele mercado do que ele, conhecer mais cedo como essas inovações chegam antes do empresário, e ainda tem mais. Ninguém hoje consome mais nada sem antes pesquisar na internet. Então, se você, por exemplo, vai querer se matricular numa escola, você pesquisa antes para saber como é que aquela escola funciona. Se você hoje vai comprar um determinado produto, um determinado alimento, mesmo que seja no supermercado, no mundo físico, você antes procura saber na internet. Se você vai fazer uma compra online, você vai lá naqueles sites tipo Reclame Aqui para saber como é que está a reputação daquela empresa. Esses consumidores estão mais informados, têm mais acesso à informação, têm mais acesso aos seus concorrentes, a serviços muito mais qualificados. Como a gente paga para não ver propaganda, essa comunicação, essa propaganda, essa publicidade tem que chegar da maneira como a gente quer ver. E o empresário, o empreendedor tem que começar a entender como a gente quer ver. E a gente quer ver conversando com o nosso conteúdo, naquilo que a gente gosta, sendo entregue de uma maneira que é o inbound marketing, ou seja, eu permiti ver, e aí essa comunicação flui dessa forma. Como eu estou falando, não estou falando das estratégias de marketing digital, tal, não é minha praia ensinar estratégia de funil, de marketing, isso aí são especialistas de marketing. A minha especialidade é empreendedorismo e inovação. E aí o que eu tenho para mostrar? Que qualquer ação, qualquer estratégia tem que passar por esse processo. Só mais um dado: as 50 principais marcas do mundo saíram do ranking da revista Fortune 500 por causa da falta do digital. Não foi o digital que tirou as principais marcas do mundo da lista das 500 maiores, da Fortune 500, ou seja, as 500 mais importantes e marcantes marcas. Não foi o digital que tirou, foi a falta. Ou seja, o fato deles não estarem conversando com o digital fez com que eles saíssem da lista das 500. Volta ao exemplo que eu dei. A falta do digital antes da pandemia fez com que marcas fossem esquecidas. E não adiantava o cara me ligar: Marcos, eu quero um site, eu quero um Instagram agora que a pandemia surgiu, porque até ele ganhar engajamento, até ele ganhar autoridade e até o público encontrar pesquisas anteriores sobre ele para depois consumir, fora o investimento que passou a ser maior, porque o acesso passou a ser maior, não é um jogo a ser jogado. Então, para entrar nesse jogo, você tem que entrar seguindo essas regras de não ser agressivo com propaganda e publicidade, conversar com o teu consumidor, entender quem é a persona e o motivo pelo qual ele consome, onde ele está consumindo, onde ele busca informações, que reputação você tem para você vender. Caramba, Marcos, é difícil, mas nunca ninguém disse que ia ser fácil, não. Então, se você quer ter uma marca de reputação, autoridade que venda, você tem que achar os canais corretos e conversar com esse público de forma correta. Sempre lembrando disso, que se propaganda fosse algo bom, a gente não pagaria para não ver. É isso.